Olá, sou a Kátia Baio, psicóloga, e esse é o nosso terceiro episódio com o tema sabotagem do podcast do Papo Ação Comportamento Alimentar. Lembrando que no nosso primeiro episódio o tema era ansiedade, onde falamos um pouquinho sobre ansiedade, o quanto ela interfere na questão do emagrecimento. No nosso segundo episódio, falamos um pouquinho sobre fome física versus fome emocional, e nesse último episódio, vamos falar como funciona a sabotagem na nossa vida e como ela afeta diretamente o emagrecimento. Não esqueçam, o nosso podcast Papo à Ação sobre comportamento alimentar está nas plataformas do YouTube e do Spotify. A nossa mente ela é uma ponte para inúmeras conquistas e realizar várias tarefas que a gente tem ao longo do nosso dia. Mas ela também tem o poder de nos aprisionar, fazendo com que a gente acabe aqui criando alguns obstáculos e alguns empecilhos, né? E o nome que a gente dá para essa série de comportamentos que passam a ser obstáculos e empecilhos, a gente chama de sabotagem, né? Que consiste em pensamentos negativos, né? E quando se fala de pensamentos negativos, eu estou falando de pensamentos negativos voltados a si próprio, né? A autossabotagem, voltados a si, voltado a você enquanto pessoa. Então você acaba que tendo esses pensamentos negativos em relação a você, é o que você deseja fazer. Então você começa a desconfiar da sua capacidade, a cultivar pensamentos de inferioridade que bloqueiam e que acabam que paralisando diante daquilo que você precisa alcançar, diante da tua meta, daquilo que você deseja. E só percebemos esse comportamento, essa série de comportamentos, quando a gente já está numa fase avançada, quando a gente já deixou de realizar várias tarefas que a gente tem como elas sendo importantes para a nossa vida ou fazem parte de uma meta, de um objetivo, e a gente acabou se boicotando, a gente acabou criando inúmeros empecilhos, inúmeras dificuldades para que a gente não consiga alcançá-las, né? É, isso se deve ao quê? Isso se deve a hábitos e rotinas que acabam diminuindo a mudança que a gente deseja, né? A melhoria. Sendo que essas melhorias, na maioria das vezes, são melhorias, são mudanças positivas, são mudanças em que a gente quer agregar na nossa vida, em que vai fazer com que a gente vai crescer, vai evoluir, seja enquanto pessoa, seja enquanto profissional, em inúmeras áreas da nossa vida. E você sair desse automático, né? Você sair daquilo que a gente chama de piloto automático, que você não percebe que você se encontra realizando aqueles comportamentos, pois aqui, a gente acaba que nos habituando a esse tipo de comportamento, né? A gente se habitua a se boicotar, a gente se habitua a se sabotar. E como eu disse, ela acontece em várias áreas da nossa vida, e inclusive ela tem uma relação direta com a questão do emagrecimento. A maioria das vezes, esses comportamentos, né, essa série de comportamentos de boicote, de sabotagem em relação a nós mesmos, a gente acaba que esses comportamentos ocorrem por uma associação de outras atitudes ao momento após o emagrecimento ou até durante, né, o processo da nossa vida e a gente quer emagrecer, né? Um exemplo claro em relação a isso a gente tem em mente que o quê, né? Quando atingirmos o corpo perfeito, como quando estivermos na dieta ideal
ou fazendo todos os exercícios, a gente vai dar uma guinada na nossa vida, né? Tudo vai modificar, né? A gente vai dar um giro de 180 graus, né? Então a gente vai mudar de emprego, a gente vai mudar de cidade, a gente vai se divorciar. Quanto mais perto chegamos de atingirmos essa meta, acabamos que o quê? Postergando, né? Acabamos que deixando para depois. Depois eu faço a, o exercício, depois, né? Eu, de alguma forma, eu tento fazer essa reeducação alimentar, né? Então, depois eu procuro uma nutricionista, depois eu procuro uma psicóloga, enfim, depois eu sempre acarretando para o depois, para o amanhã, né? E pelo medo do quê? Pelo medo de que essas outras mudanças irão acarretar na vida, né? Ou só pelo ou o fato de estar insatisfeita com o corpo muitas vezes nem sempre é o suficiente, né? Porque o que a gente não se percebe, ou acaba assim não se percebendo que o quê? Que a nossa vida, ela só vai dar uma guinada depois que a gente estiver com o corpo perfeito. E se esse corpo perfeito nunca acontecer? E se a gente nunca chegar no nosso ideal, né? Porque existe o nosso ideal e existe o nosso real, né? Que a gente tem que pensar, olha, todo mundo queria ter o corpo da Gisele Bündchen, né? Mas será que todo mundo tem o biotipo da Gisele Bündchen, né? Todo mundo tem a genética da Gisele Bündchen, né? Tem as questões também de estética, de dinheiro, né? Então, se eu nunca chegar ao corpo da Gisele Bündchen, né? Esse é um dos exemplos, quer dizer que as outras áreas da minha vida, elas vão continuar do jeito que elas estão, mais ou menos, desregradas, ruins, né? E não se percebe que muitas vezes essa questão do excesso de peso, é, da obesidade, tem a ver com essas situações também, né? Não tem a ver apenas com a questão da insatisfação com o meu corpo, mas também muitas vezes tem a ver com o relacionamento difícil que eu tenho com o meu parceiro, é, com um luto em relação a alguém que eu não consegui aceitar esse luto, com problemas que eu tive na minha infância, com o relacionamento que eu tenho com a minha filha ou com o meu filho, ou relacionamentos interpessoais, problemas com os meus pais. E aí, a partir disso, dessas questões, desses relacionamentos, é que me deixam frustrada, que me deixam triste, que me deixam ansiosa. E como eu não consigo lidar com isso, eu acabo aqui utilizando a comida como uma forma de superfúgio, como uma forma de refúgio em relação ao que eu sinto, aquilo que eu não consigo lidar, né? Então, eu tô num relacionamento difícil, por quê? Porque eu tô num relacionamento difícil, né? Então, eu vou usando a comida para isso, tá? Então, você vai esperar o corpo perfeito para você sair desse relacionamento difícil, assim, para você se separar, né? E por que que você não faz isso hoje, né? Ah, porque hoje eu tenho medo de ficar sozinha, né? É pelos meus filhos, tá? Então o problema não é o corpo perfeito, o problema não é a questão alimentar, né? O problema não é a falta de exercício, são inúmeras outras questões que você não consegue lidar e que você não consegue enfrentar. Então muitas vezes a comida ela é utilizada para isso também e que acaba de alguma forma acarretando outras questões, né? E que levam como desejo de comer, como eu disse no episódio anterior em relação à fome física e à fome emocional, muitas vezes aquilo que eu estou sentindo, eu me refugio na questão da alimentação, porque eu não consigo lidar, porque eu não quero lidar com tais problemas, com tais dificuldades, né? E assim, eu vou me sabotando, né? Eu vou me boicotando em relação a isso, daí eu não consigo nem lidar nem com uma situação e nem com a outra situação, né? Porque daí as outras situações
como insegurança, como medo, como angústia, como ansiedade, vão me atrapalhando a questão do emagrecimento, de eu ter uma alimentação saudável, de eu realizar exercícios físicos, de eu ter uma qualidade de vida. E muito mais fácil deixar de lidar com certos aspectos, né? Permanecendo com um excesso de peso, com a questão da obesidade, do que enfrentar o desconforto de uma nova situação, né? O enfrentamento de uma nova situação, o desconforto é muito pior. O desconforto de me ver sozinha, quando eu me separo do meu parceiro, é muito maior do que eu me encontrar com um excesso de peso, né? É muito maior, não, é igualitário, desculpa. Então, acaba que se tornando igualitário. Então, eu não consigo lidar com o excesso de peso, como eu também não consigo lidar com outras situações que são adversas, como uma separação com o meu parceiro, que é o exemplo que eu havia dado, né? Então, assim, consequentemente, claro que as mudanças não virão, porque se eu tenho o mesmo comportamento, a possibilidade de eu conseguir novos resultados é mínima, né? Mínima ou nenhum, né? Então, assim, se eu não haver uma mudança de hábito, se eu não haver uma mudança em relação ao objetivo que eu desejo alcançar, em relação à minha meta, eu vou sempre tá tendo os mesmos comportamentos, né? Tá realizando as mesmas tarefas. E é muito mais difícil, né? É claro que as mudanças não virão. E quando a gente percebe que a traição, né? A própria traição vem de nós mesmos, né? É como se a gente estivesse traindo nós mesmos. Pois porque a gente acaba não nos dando conta o quanto a gente está se sabotando, né? E quando a gente se percebe, que é o que eu havia falado, talvez a gente já se boicotou tantas vezes que a gente acaba que desanimando em realizar novas tarefas, em tentar novas coisas, em tentar novos objetivos. E aí a gente continua naquela vida em que a gente não tá feliz. A gente sabe que alguma coisa precisa ser modificado, mas a gente não consegue modificar. Porque a gente acaba se habituando e tá tudo bem, o casamento não tá bem, tá tudo normal, deixa assim mesmo, sempre foi assim. Eu tô com sobrepeso, mas sempre foi assim, né? Ou então tenta fazer a com que se realize um milagre, como dietas milagrosas, remédios, é, automedicação, né, que é algo é, grave, que pode acarretar inúmeras doenças, fora as próprias comorbidades que já são geradas de uma obesidade. Então, a sabotagem direcionada ao eu são todos os sentimentos e comportamentos que estão em nossa mente, que agimos ao contrário do que realmente queremos. Então, tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente quer, e a gente está indo ao contrário do que é o nosso querer, ao nosso desejo, isso é uma sabotagem. E esse desconforto de sair desse piloto automático, de realizar novas tarefas, aquelas tarefas que fazemos no dia a dia de forma natural, de abandonar a zona de conforto, né, de sair de algo que a gente já está acostumado. Esse desconforto, né, ele é um desconforto temporário, né, ele vai passar. Daqui a algum tempo, aquilo que você não fazia antes e tornou-se um hábito na sua vida, de alguma forma, vai ser algo fácil de se realizar, né? Esse desconforto ele é muito temporário, mas até esse desconforto terminar, ele demanda um tempo. E ele demanda o quê? Você não realizar as mesmas atividades que você realizava antes. Ele demanda dedicação, ele demanda aceitação, ele demanda comprometimento e demandar questões a qual você não está habituada, a qual você não está acostumada, é muito mais difícil de você lidar, né? Você se sente desconfortável, é uma situação ruim, né? Então, a questão do autogerenciamento em relação a isso é muito importante.
É importante também saber como que esse ciclo de sabotagem, né, essa série de pensamentos e comportamentos disfuncionais, né, como ela funciona, e como quebrar essa sabotagem em relação a si mesma, essa sabotagem direcionada ao eu, né? Então, aquilo que acreditamos que seja verdadeiro, que nos causa sentimentos e emoções ruins, que nos limita, desculpa, ela acaba aqui criando um padrão de comportamento que são comportamentos o quê? Disfuncionais, são comportamentos autodestrutivos e eles se tornam repetitivos, né? É, quando você já se vê, você já fez. É, quando você já se vê, você já acordou tarde, não foi realizar aquele exercício físico que você havia combinado com a sua vizinha, com a sua amiga, né? Quando você já se viu, você já comeu chocolate. Quando você já se percebeu, você já ligou para o iFood e já pediu uma pizza, né? Então, é, principalmente nessa série de comportamentos novos, é necessário que você reflita, que você olhe, que você enxergue que esses comportamentos eles são ruins, que esses comportamentos eles são disfuncionais, e que de alguma forma isso acaba atrapalhando para você chegar no seu objetivo, né? O cérebro ele tende a poupar energia, né? Então, quer dizer, então se o cérebro ele tende a poupar energia, quando eu estiver diante de uma situação nova, diante de uma situação diversa, diante de uma situação que eu desconheço, o que o meu cérebro ele vai fazer, né? O meu cérebro ele vai fazer com que eu não realize aquela atividade. Ele vai fazer com que eu me boicote, com que eu me sabote. Por isso que é tão difícil de dar continuidade é, numa alimentação muito mais saudável, na realização de exercícios físicos, né? Então, quem nunca, né, ouviu aquela voz interna dizendo, né, você não é capaz, você nunca será o suficiente, ou você não consegue terminar uma tarefa de que você se propõe, que você é incapaz, enfim, essa voz de alguma forma ela vai reiterando dentro do seu cérebro uma voz crítica, né, sempre limitando a capacidade de que você vai chegar lá, de que você vai conseguir, de alguma forma, um, essa questão do cérebro de poupar energia, de se sabotar, inclusive existem alguns sintomas, né, que você se dirige a si mesmo, né, a autossabotagem, umas frases bem claras, que seria o quê? Que seria que você desiste de uma conquista almejada, você sente medo excessivo de falhar ou de se frustrar, você começa a criar situações que quer muito dar certo, que você acaba criando situações que não tem nada a ver com aquilo que você deseja, com aquilo que você almeja, você minimiza fatos, é, minimiza preocupações, ansiedades, angústias, realiza tarefas que não têm a ver com o seu objetivo, cria situações para que não dê certo, né? Sempre coloca um obstáculo acima daquilo que você deseja, sempre coloca um obstáculo acima daquilo que você quer, né? Eu me lembro muito claro, na época de faculdade, eu tinha que realizar o TCC, né? Quase 10 anos atrás. E assim, sentava, né, no computador e dava o que chamam de bloqueio criativo, né? Bloqueava, não conseguia. Eu começava a fazer outras coisas. Eu limpava a casa, varria a rua e ligava para uma amiga e mexia em rede social e fazia demais variadas comportamentos e situações que não tinham nada a ver com aquilo que eu precisava fazer, com aquilo que estava como meta, como objetivo, colocava qualquer outra coisa e de fato eu não conseguia alcançar. E essa é a questão da sabotagem, né?
temos esses comportamentos repetitivos, quando a gente se percebe, nós já fizemos, nós já nos refugiamos na comida, nós já fomos para todas as outras coisas, realizamos todos os outros comportamentos, menos aquilo que era necessário, né? E talvez um dos pontos mais importantes da questão da sabotagem é a questão que, se você não planejar, não ter um planejamento, já é um planejamento para o erro, né? Você já está errando, né? Por isso, você tem um planejamento ao longo do seu dia, né? Quais as tarefas que você tem que fazer, o que você tem que fazer, o que é uma prioridade alta, o que é uma prioridade média, o que é uma prioridade baixa. Quais são as suas prioridades no dia, né? Isso também entra, então, como um exercício, né? Lista, né, uma atividade de alta, média, baixa. Quais são as suas tarefas que você tem que realizar, né? E vai tentando realizar o máximo de tarefas possíveis ao longo do dia, né? Lembrando que você tem que tentar, você tem que colocar, né, metas que sejam possíveis, né? E de fato que sejam metas que você consiga realizar. Lembrando que no nosso podcast do Papo Ação sobre comportamento alimentar, esse episódio ele está nas plataformas desculpa, e do Spotify, tá? Então, entra lá para você ter acesso a esse episódio. E a sabotagem é isso. É tudo aquilo que a gente deseja, a gente quer, a gente tem como meta, mas de alguma forma os nossos pensamentos e os nossos comportamentos vão contra isso. E a gente acaba se sabotando, a gente acaba criando questões, situações para que a gente não realize, para que a gente não consiga alcançar o nosso desejo. Agora, vamos colocar em ação tudo o que eu falei durante esse podcast, que é a nossa atividade sobre sabotagem. Então, o primeiro ponto é estabelecer metas possíveis, tá? Então, estabeleça metas onde você tenha a possibilidade de você conseguir realizá-las, né? Não correr o risco de você não conseguir alcançá-las. Então, para que isso aconteça, para que você consiga realizar essas metas possíveis, inicie com pequenas metas, metas bem pequenas, né? Hoje eu vou iniciar uma caminhada de 15 minutos, vou começar a não comer mais chocolate após o almoço, após as refeições, né? Estabeleçam pequenas metas, né? Não tenha medo de caminharem com pequenos passos, né? Porque se a gente coloca uma meta muito grande, muito mais difícil de conseguirmos alcançarmos, a probabilidade da gente se frustrar é bem grande. Isso faz com que cada vez mais a gente vai desanimando para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo. A segunda meta é comprometer-se, é ter muito claro na mente o desejo que é o emagrecimento, né? Qual é o desejo que você tem? O desejo é ser magro ou continuar acima do peso? Essa pergunta é bem importante e você responder para você toda vez essa pergunta, né? Todos os dias. Para você lembrar que assim, a questão do emagrecimento não é um processo fácil, mas estar acima do peso também não é fácil, né? Por isso que em muitos casos é a partir disso que começa assim uma reflexão, né? Para que você possa descobrir qual é a raiz do problema, né? Tem a ver com maus hábitos, né? Adquiridos ao decorrer da vida,
questões de traumas da infância, questões que você não consegue lidar no presente. Dependendo até da raiz do problema, você faz necessário procurar terapia, tá? Então, assim, essa segunda etapa é uma das etapas mais importantes do processo, porque você se comprometer-se com você mesmo, né, te dá uma clareza de que se você não fazer por você, ninguém vai fazer. Então, inicia se comprometendo o porquê que você quer aquele resultado, porquê que você quer ser magro, ou, né, se você quer continuar, né, acima do peso, né, e o quanto isso tem acarretado na sua vida, de alguma forma procurar auxílio de terapia se for necessário. Então, a terceira etapa, ela é a aceitação, tá? A aceitação é que para você conseguir emagrecer, é necessário que antes você aceite a tua realidade atual, que você aceite o peso que você tem atualmente, né? E que esse processo ele gerar de você muitas renúncias, né? Então, acertar significa o quê? Conformar-se com os fatos e trabalhar a partir deles para chegar no objetivo, né? Então, a partir do momento que você tem o fato de que você se encontra em determinado peso, a partir disso você vai conseguir traçar algo para que você consiga chegar no objetivo que você deseja. Uma outra coisa bem importante que é você refletir sobre a questão dos seus valores, né? O que te move todos os dias, né? Por que emagrecer para você é tão importante? Porque ter uma vida saudável faz tanto sentido no contexto que você está atualmente, né? Então, são 3 etapas e durante essas etapas, claro, tem as suas reflexões, que é o primeiro ponto, né? Que é estabelecer metas possíveis. A segunda etapa, o segundo ponto é comprometer-se com você, né? E a terceira etapa é a aceitação, né? Então não procrastine para amanhã, não deixe para começar a se alimentar melhor ou a realizar exercícios, né? Não precisa iniciar numa segunda-feira, né? Inicia hoje com pequenos passos, passando por todas as etapas, para que daí sim você consiga algo contínuo, tá bom? Eu quero agradecer a todos, tá? Por ficarem comigo, né? Neste podcast do Papo Ação do Comportamento Alimentar. Então, até a próxima e tchau, tchau!